Nesse vídeo a gente vai explorar tudo sobre o ciclo básico de medicina, um período fundamental na formação de qualquer médico. Compreender o ciclo básico é fundamental, já que é nessa parte da faculdade que o alicerce do conhecimento médico é construído. E para você que está acompanhando aqui o canal, meu nome é João, eu sou estudante de medicina na UFC, e aqui eu dou dicas sobre saúde, produtividade e estudos. Uma boa compreensão das matérias abordadas no ciclo básico prepara os estudantes de medicina não só para futuros desafios acadêmicos, como também para uma boa prática médica no futuro. Então bora lá, as matérias do ciclo básico. A primeira matéria que a gente vai falar sobre é a anatomia. É a disciplina que estuda a estrutura do corpo humano, incluindo órgãos e sistemas. No ciclo básico, os alunos aprendem a identificar e compreender a anatomia do corpo humano por meio de dissecações, aulas teóricas e até práticas em laboratório. Por exemplo, a gente entende quais são as estruturas que compõem o coração e como que elas funcionam para bombear o sangue pelo nosso organismo. A segunda matéria que a gente vai falar sobre é a fisiologia. É a disciplina que estuda as funções e processos biológicos que ocorrem nos organismos. Durante o ciclo básico, normalmente a gente estuda isso passeando pelos diferentes sistemas do corpo humano, em condições normais e depois em condições patológicas. E a gente primeiro estuda como que a fisiologia de um determinado órgão ou sistema deveria funcionar, para depois a gente entender quais são as doenças que podem acometer aquele órgão ou sistema. Antes eu dei o exemplo da anatomia do coração e agora eu vou continuar com o exemplo sobre o sistema circulatório, só para deixar o vídeo bastante coeso. Na fisiologia cardíaca a gente entende como que o coração faz a pressão sanguínea, inclusive utilizando fórmulas de matemática para determinar como que ela se distribui ao redor do nosso corpo. Seguindo em frente, a terceira matéria que eu queria falar para vocês sobre é a bioquímica. A bioquímica é a disciplina que investiga processos químicos que ocorrem dentro dos organismos. Durante o ciclo básico, a gente estuda coisas como componentes moleculares, proteínas, carboidratos e lipídios, e até ácidos nucleicos, que nem o DNA, e como esses componentes interagem para manter a vida. Uma compreensão sólida da bioquímica é essencial para entender processos fisiológicos e patológicos depois. Número 4 é a microbiologia, quando a gente estuda coisas como vírus, fungos e até bactérias. No ciclo básico a gente entende a diversidade dos micróbios, as funções deles, os componentes e as interações que eles têm com os organismos com os quais eles se relacionam. O conhecimento da microbiologia é essencial para o tratamento de doenças infecciosas, bem como para a prevenção de infecções hospitalares e a promoção de saúde pública. Uma coisa que a gente aprende, por exemplo, é a relação entre infecções bacterianas de garganta que levam à febre reumática, que levam ultimamente a problemas cardíacos nas válvulas do nosso coração. Número 5. Histologia. A histologia é a disciplina que estuda os tecidos biológicos e as estruturas microscópicas. No ciclo básico, a gente aprende a organização e função dos tecidos do nosso corpo, e é essencial para entender a microestrutura e funções dos órgãos. E além disso, serve para dar diagnósticos de doenças por meio de biópsias e exames histopatológicos. A gente estuda, por exemplo, as células musculares cardíacas e como elas são diferentes das células musculares que tem no resto do nosso corpo. Sexta matéria que a gente vai discutir é a patologia. É a disciplina que estuda as alterações estruturais e funcionais associadas a doenças. E durante o ciclo básico, a gente aprende sobre os processos patológicos que ocorrem nos diferentes sistemas do corpo. Aquela mesma coisa que eu falei antes sobre a fisiologia. Compreender a patologia é fundamental para o diagnóstico, prognóstico e tratamento de doenças. Uma coisa que a gente aprende, por exemplo, na patologia é como se forma um infarto agudo do miocárdio. Sétima matéria que a gente pode falar sobre é a imunologia. Ela é a disciplina que estuda o sistema imunológico e as suas respostas a diferentes agentes patogênicos dentro do nosso corpo. A gente aprende como que o nosso corpo luta contra infecções e como funcionam vacinas e até as terapias imunológicas mais modernas, como os anticorpos monoclonais. A gente aprende, por exemplo, qual é a resposta imune responsável pela formação de placas de aterosclerose no nosso coração, que podem, por exemplo, depois levar ao infarto agudo do miocárdio, que a gente inclusive já viu em patologia. Oitava matéria que a gente pode falar sobre é a parasitologia. A parasitologia é a disciplina que estuda os parasitas e as doenças causadas por eles. A gente vai estudar as características, os ciclos de vida e os impactos deles na saúde humana. Conhecendo essas informações, a gente pode fazer diagnóstico e tratamento de pacientes que sejam acometidos por esse tipo de doença. A gente pode, por exemplo, entender como que funcionam as doenças de Chagas,
porque elas são causadas por um parasita chamado Trypanosoma cruzi. Inclusive isso aí dá problema de coração sim, viu? Chama cardiomiopatia chagásica. Outra coisa que a gente discute brevemente no ciclo básico é a medicina legal. A gente estuda questões legais relacionadas à prática médica, como a ética, a responsabilidade profissional, quais são as funções de um médico, o que é que a gente deve saber em relação a autópsias e perícia, etc. E por último, vamos falar sobre genética. A genética é a disciplina que estuda a hereditariedade e a variação dos organismos. No ciclo básico, a gente aprende sobre os princípios básicos da herança genética, mutações genéticas e as aplicações da genética na medicina. Compreender essa matéria é essencial para entender as bases moleculares das doenças genéticas e a personalização de tratamentos médicos de acordo com cada uma dessas condições. A gente pode, por exemplo, estudar os marcadores genéticos que estão comumente responsáveis e associados à síndrome do QT longo, que é um problema cardíaco. Enfim, galera, essas eram as principais coisas que eu queria falar para vocês sobre o ciclo básico. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal para vocês e que ele tenha sido útil de alguma forma. E se esse tiver sido o caso, considere deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para que você não perca os próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau.